Edu, gostaria de te agradecer profundamente por teres atendido ao nosso chamado com tanta presteza, com tanta brevidade e com tanto carinho. Tá? A gente sabe que não é fácil conseguir um espaço na agenda aí, ainda mais sabendo que tu colaboras para o Grupo RBS, para o Jornal Pioneiro, para a Gaúcha, não é? Então deves ter uma agenda muito atribulada e nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa entrevista. Então, primeiramente, muito obrigado e seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês aí, já desejando sucesso para esse projeto, né, que está começando aí, e sempre que precisarem podem contar comigo. É sempre bom falar sobre a minha carreira, sobre o jornalismo, sobre futebol, que é o que a gente acompanha, né, e falando para a minha cidade, que é Uruguaiana, que eu tenho muito orgulho, melhor ainda. Que maravilha, Edu. Então, apresentando para o nosso grande público, hoje a gente tem esta oportunidade e a honra de receber no nosso programa inaugural Eduardo Costa, jornalista do Grupo RBS, como eu disse, colaborando hoje desde Caxias para Gaúcha Serra, certo, Edu? Para o Grupo RBS, também para o Jornal Pioneiro e para a GZH. Hoje na condição, ainda estás à frente do Show dos Esportes, Edu? Sim, a gente tem um programa diário, inclusive é no mesmo horário aqui do programa de vocês, né? Até por isso não é ao vivo, né? Por isso já peço até desculpa de não estar atendendo vocês ao vivo, porque a gente está no ar nesse momento. E a gente apresenta o programa diariamente, falando da dupla Caju, falando do Caxias Basquete, que transmite aqui o NBB, né? A gente transmite os jogos também. Então tem muitas modalidades aqui na Serra e a gente tem o Show dos Esportes, sim, diariamente, 8 horas da noite, quando não tem transmissão, né? Por exemplo, na quarta e na quinta-feira, que tem o Gauchão, com transmissões da Gaúcha, aí não temos o programa, né? Perfeito. Tu já iniciaste a temporada de narrações, agora nós tivemos aí esse amistoso do Juventude com o Boca. Tu foste a voz oficial? Isso aí, a gente fez a transmissão na semana passada, né, o Juventude nesse amistoso que foi considerado pelo Juventude como histórico, né, porque o Juventude nunca tinha enfrentado o Boca Juniors, por toda a história do Boca, por tudo que envolve a camisa do clube argentino. O Juventude teve essa chance, ele foi convidado, né, por uma empresa que acabou organizando esse amistoso. O Juventude aceitou, fez e a gente transmitiu o jogo. Eu não estive em loco, né? A gente tem as transmissões também que a gente chama de tubo, né? Que a gente faz pela TV, mas a gente fez o jogo pela Gaúcha, né? Foi muito legal essa experiência. O Juventude acabou perdendo por 2-0, mas o saldo para o Juventude é muito mais positivo do que o resultado negativo, né? O Juventude dispondo a sua marca, ditando à frente de um jogo desse tamanho é muito marcante e muito legal. Verdade, ainda diante da condição de ter permanecido na Série A, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Sobre qual é a tua ótica sobre a perspectiva das temporadas para a dupla Caju. Antes de mais nada, eu citei aqui sobre a tua carreira, o início da tua carreira como jornalista. Queria perguntar especificamente sobre a tua paixão pela narração, já que o nosso programa ele homenageia um bordão aí de um colega narrador, certo? Talvez nascido de um momento muito inoportuno, talvez, né? O finuto Minaldo Paulo Brito. Aí eu pergunto-lhe, tens algum bordão específico assim que o caracteriza na tua narração? Sabes, Léo, que durante toda a minha trajetória sempre me pergunta essa questão de tem bordão, enfim. Eu não tenho bordões, não tenho frases prontas assim. Eu comecei a adotar há alguns anos aqui com o Caxias e com o Juventude, nas transmissões locais que a gente faz para a Serra. É algo que alguns torcedores usam se referindo ao Juventude e alguns torcedores do Caxias se referem ao Caxias quando falam sobre o clube, né? No caso do Juventude, o Juventude, além de ser conhecido como o Verdão aqui da Serra, ele também é conhecido como o Juzão. Então eu acabo usando, gol do Juzão, quando narra o gol do Juventude. Quando é o Caxias é conhecido como o Grená, eu acabo utilizando o Grenazão. Então são algumas coisas assim mínimas, mais locais assim, mas não tem nenhuma predileção de fazer bordões. Acho legal que os narradores que têm, mas também acho que muitas vezes acaba sendo forçado, né? Tem que ter uma marca, tem que inventar um bordão e não fica legal às vezes. Tem que ser algo que surge assim, de forma espontânea, de forma sem planejamento, como foi o Finuto Minal, que nem virou um bordão e sim virou uma chacota, né? Mas o próprio Brito brinca com essa situação. Então eu acho que os bordões eles têm que surgirem assim ao natural, e eu não tenho essa, digamos, pressão assim para ter um bordão, né? O Eduardo é conhecido por tal frase. Eu acho que
pelo trabalho que a gente faz, a gente acaba sendo reconhecido e conhecido também. Perfeito. Cada um tem a sua maneira inerente, né? E bem como disseste, às vezes não é uma necessidade de uma frase de assinatura, né? Mas essa tua aproximação com o público de trazer algo muito local, que é o que a gente está tentando trazer, sabe? Tem um famoso pensamento que é: cante sua aldeia e serás universal, não é? Então a gente, quando traz nesses meandros as coisas locais, acaba identificando com muita parte do público. Edu, para o nosso público uruguaianense, assim como tu, para os teus conterrâneos, conta essa curiosa história de como tu ingressaste ainda antes da faculdade, né, mediante a realização de um concurso. Estou certo? Conta um pouquinho mais sobre essa situação, por favor. Bom, eu morei em Uruguaiana até os meus 19 anos, e ali por volta dos 16, 17 eu já brincava de narrar em casa, jogando botão na época, que era muito forte, né? Não tinha videogame ainda, jogando com meu irmão, o Vitor, que hoje é professor de educação física, enfim, e jogando botão ali. E às vezes tinha os campeonatos de videogame, e eu era muito ruim no videogame, porque eu não tinha, né? Os meus colegas, a maioria tinham, mas eu não tinha. Mas eu era convidado porque eu organizava as tabelas do videogame, dos campeonatos, e narrava os jogos. Então ali começou essa veia da narração, de brincar um pouco sobre jornalismo. E aí tu falou do concurso, né? Ali quando eu terminei a escola, inclusive estudamos na mesma escola, no Colégio Maurício Santana, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou pro jornalismo, vou aderir a essa ideia de seguir na narração esportiva, né? Ainda estava nessa dúvida, eu estava fazendo pré-vestibular para fazer jornalismo, isso com 18 para 19 anos ali, e aí eu acompanhava muito o esporte interativo, né, que hoje não tem mais esse nome, né, mas exato, a maioria do pessoal foi pro TNT Sports, que transmitia a Champions League, enfim, e eu era muito fanático, assistia muito o esporte interativo, que tinha, se não me engano, 1 ou 2 anos de existência, foi em 2007 ali que eles conseguiram colocar o canal exclusivo deles, e aí eu acompanhava a programação e eles lançaram um reality show, muito parecido com esse que o Galvão fez agora há pouco aí na Globo, né? Um reality show que se chamou O Narrador. E aí tinha que mandar um vídeo com uma narração de um gol escolhido por eles, que estava no site lá. E como eu sempre tive uma simpatia e um amor pelo Liverpool, daí um dia eu pensei, vou gravar um gol do Liverpool, né? Do Fernando Torres contra o West Ham, eu nunca me esqueço o gol. E eu gravei de madrugada na minha casa para que os meus pais não vissem ou não ouvissem, me tranquei no quarto. Gravei o vídeo, assim como a gente está conversando aqui, com a narração, e mandei, mas sem nenhuma pretensão de que fosse ser chamado. Aí deu 2 semanas, tocou meu telefone, aí era o produtor do programa, aqui é o fulano de tal, produtor do Esporte Interativo, tu foi selecionado pelo nosso júri para vir participar aqui no Rio de Janeiro do Narrador, inclusive se tu aceitar, tu já vai entrar no ar agora, por telefone, para conversar com o nosso júri, porque eles acabaram de te aprovar. E aí, cara, imagina um guri de 18 anos, né, que nunca tinha viajado para fora de Uruguaiana, o máximo que tinha ido é a Porto Alegre. E aí disse, eu aceito, né, depois eu vejo como é que eu vou. E aí entrei no ar com eles, me falaram que eu fui aprovado e tal, e que eu acho que mais 1 ou 2 semanas depois eu estaria no Rio de Janeiro. Eles acabaram custeando todas as despesas de viagem, de local onde ficar lá e tal. E eu fiquei acho que 3 semanas lá. E eu nunca tinha feito nenhuma experiência assim de falar em rádio, de falar em televisão, nessa questão da comunicação, era totalmente alheio a isso, sabe? E aí era uma experiência para mim. E eu fui lá naquele período, fiquei 3 semanas fazendo provas de narração. A gente conheceu o Maracanã, que eu nunca tinha ido até aquele momento. Conheci São Januário, enfim, foi bem legal no Rio de Janeiro. Fiz várias provas e aí fui passando de fase, eram 8 selecionados do Brasil todo e eu acabei ficando em 3º lugar. E ali eu tive a certeza de que eu queria seguir essa carreira aí. Logo depois ali, quando saí do concurso, voltei para Uruguaiana, surgiu uma chance numa web rádio de torcedores do Manchester que me assistiram lá no Esporte Interativo e me convidaram, tu não quer participar, a gente quer abrir uma web rádio aí e tal. Daí a gente fez um projeto bem legal, assim, do zero, transmitindo os jogos do Manchester. E o detalhe, né, eu nunca revelei isso para eles, mas depois, anos depois, eu acabei revelando, eu torcia pro Liverpool. Sim. E aí eu fazia os jogos do Manchester, e fiz vários jogos do Manchester contra o Liverpool, então foi bem legal assim, e assim surgiu essa veia da narração. Edu, bárbara história. Alguma curiosidade assim, por exemplo, algum desses colegas que também estavam junto a ti lá no concurso, eles deram continuidade na carreira?
Sim, teve dois que acabaram ficando no canal, que foram os dois primeiros colocados, o Rafael Araldi e o Rodrigo Viana. Mas depois de um período ali, o Rafael Araldi, eu acho que não conseguiu se manter lá no Rio de Janeiro, por todo o custo de vida, enfim, ele acabou voltando para Lages, Santa Catarina, onde ele mora hoje, trabalha lá com essa questão da comunicação, enfim. O Rodrigo Viana, ele é gaúcho, ele é de Santa Cruz do Sul, ele trabalha na Rádio Gazeta, lá de Santa Cruz. Várias vezes já reencontrei ele aqui em Caxias do Sul, porque tem os jogos do basquete, né, do Caxias Basquete com a União Corinthians, que é de Santa Cruz. Sim. Já reencontrei ele. Então é bem legal. Tem outro colega nosso que participou daquele programa, o Rafael Manini, que ele trabalha em Bauru e teve um jogo do Caxias Basquete contra o Bauru e ele veio de carro de Bauru a Caxias do Sul, deu mais de um dia de viagem. Eu reencontrei ele aqui em Caxias do Sul também, ele participou do reality show, foi muito legal. Então acabaram alguns seguindo essa área, alguns já trabalhavam, como são os casos desses que eu citei, né? Sim. E eu, a partir dali, foi meu pontapé inicial para continuar nessa área. E já fizeste alguma narração de outra modalidade esportiva? Qual seria ela? Já. Na Gaúcha eu já narrei basquete, né? Como eu falei há pouco ali, a gente transmite os jogos do Caxias do Sul Basquete aqui para a Serra, no NBB, os jogos em casa, né? Os jogos fora a gente não faz. O basquete, na própria Gaúcha, na Olimpíada de 2020, que foi 2021, né? Por conta ali da pandemia, sim, eu fiz uma transmissão de vôlei da seleção brasileira feminina. O Brasil ganhou da Sérvia por 3-1, foi um baita jogo, né? A Sérvia era recém-campeã mundial, o Brasil, com toda a sua qualidade e capacidade, foi um baita jogo, foi de madrugada aquele jogo. Eu me lembro que o jogo foi na sexta-feira, acho que de quinta para sexta, e eu fiquei sabendo no dia anterior que eu ia narrar o jogo. Tu vai narrar o jogo amanhã, tu tem que estar de folga em tal período, enfim, imagina, eu tinha que mudar todo o meu sono, eu tinha que me preparar, né, para uma modalidade que eu não estou acostumado a fazer no rádio, mas foi bem legal. Eu lembro que quando me disseram assim, tu vai narrar o jogo tal dia, que foi acho que um dia antes, ou 2 dias antes, eu folguei no dia seguinte, o dia todo eu fiquei ouvindo e assistindo e estudando vôlei para fazer o jogo. E depois, em 2022, 23, acho que foi final de 23, teve um campeonato mundial de beach tênis, que aconteceu ali em Viamão. E a Gaúcha, no GZH, né, no YouTube de GZH, fez as transmissões dos jogos e também foi a primeira vez que eu fiz beach tênis e foi uma experiência maravilhosa. E quando me perguntam assim, tu gosta de fazer outras modalidades, eu adoro, porque tipo, é desafiador, né? O futebol já tá no nosso dia a dia, a gente tá acostumado, faz transmissão quarta, domingo, sábado, terça, então tu já tá acostumado com os termos, com a regra, tu sabe a hora que vai chamar o patrocinador, tu sabe a hora que tem que chamar o repórter, o comentarista, a hora que tu vai beber água, então tu já tá bem ambientado. Agora, quando tu vai fazer uma transmissão de basquete, de vôlei, de beach tênis, muda totalmente, tu entra muito mais concentrado para que tu consiga fazer um bom trabalho. Então, assim, eu acho que outras modalidades me deixam, assim, um pouco mais com aquele sangue nos olhos, sabe? De entrar concentrado, de entrar para fazer um bom trabalho e fazer algo diferente. Que legal, Edu. Bom, a gente vem percebendo, tu citaste especificamente o beach tênis, né? Que aqui para a nossa região é o esporte do momento, não é a modalidade que está se difundindo com uma intensidade ímpar. E esses esportes de raquete, que a gente também não estava tão familiarizado com as transmissões, hoje com a difusão da tecnologia ganham cada vez mais espaço. Então isso também abre um espaço pro mercado dos comunicadores, não é? Já que a gente não tem assim tanta oferta desta mão de obra. Exatamente, né? Tanto a questão de mais oportunidades para a gente que trabalha com isso. Por isso que é importante também, né, a gente falar que o profissional que trabalha com jornalismo, no caso o jornalismo esportivo, ele não pode apenas ser um cara que faz somente futebol. Ele tem que saber fazer basquete, vôlei, tênis, beach tênis, enfim, as mais diversas modalidades, para que possa, no momento que surgir uma chance ou surgir uma oportunidade, estar pronto, né? E como tu falaste, o esporte, ele não é só o futebol, né? Às vezes a gente tem essa ideia, porque só o futebol, realmente, o futebol é o que move as paixões, que move multidões, que tem muito mais torcedores, mas quem acompanha de perto as diversas modalidades, e eu acompanhei muito de perto essa questão do beach tênis naquela Copa do Mundo ali, fiquei 5 dias lá em Viamão, acompanhando assim, pessoas do mundo todo, pessoas que são apaixonadas pela modalidade, né? Então é bem legal, e eu cito o beach tênis, né? E até quem está nos acompanhando aqui atrás tem algumas medalhas de corrida. Eu comecei a me aventurar na corrida
há alguns anos, e como eu acompanho muito de perto, assim, é apaixonante o que as pessoas que fazem parte desse meio, elas vivem a corrida, elas consomem corrida, elas acompanham as provas, a maratona de Boston, enfim, de tudo que é lugar, Nova York, Londres, está passando na TV, a São Silvestre, exatamente, está passando na TV, o pessoal assiste. Então a gente tem o futebol que é amplo, mas dentro das mais diversas modalidades, as outras também tem as pessoas que são muito apaixonadas por elas. Que bom que tu citaste isso, porque era o caminho, era a continuidade das minhas perguntas viriam por aí, já que nós falamos sobre o teu aperfeiçoamento no campo da comunicação. Agora eu queria falar das paixões do Eduardo Costa como um ser humano, despido da sua profissão, como um desportista. Faço uma ressalva do momento em que vivenciamos juntos, que tive a honra de dividir uma quadra de futsal com um amigo, e para quem não sabe, o Edu era um goleiraço de mão cheia, e não estou aqui querendo puxar saco nem nada, é verdade, quem viveu a nossa época lá sabe disso. O Edu era mais jovem ainda que a nossa geração e já se destacava com muita primazia. Edu, tu chegasse em algum momento considerar uma carreira de futebolista? Sim, eu pensei, até os meus 16, 17 anos eu tinha essa intenção, porque na nossa juventude a gente não tem a maturidade, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, depois de anos de vivência, de acompanhar bastidor, enfim. Até os meus 17 anos eu tinha essa ideia, eu acabei jogando, comecei na escolinha do Bola Brasil, lá com o Paulinho, né, bastante, que faz um baita trabalho aí em Uruguaiana. Aliás, um abraço para ele, foi um cara que me ensinou muito lá no começo da minha entrada no esporte, né, aprendi muito com ele. Depois acabei jogando na escola do União, ali na escola metodista, né, antes de ir pro Santana, depois fui pro Santana. E sempre ali jogando no Bola Brasil, daqui a pouco na Uruguaianense também na base, joguei no Uruguaiana, no Ferrocarril também, na época que tinha o estadual. A gente jogou um estadual juvenil pelo Ferrocarril, foi ali meu último ano, quando eu fiz 17 anos, em 2007, 2007 para 2008 ali, eu joguei. E até ali eu tinha essa ideia de poder, quem sabe, seguir essa carreira, mas eu percebi que era uma carreira muito difícil, como todas as outras, né? Mas no futebol muito mais, porque envolve muitas situações. Às vezes não é só o teu talento, não é só a tua capacidade, é tu ter um bom empresário, é tu ter contato, é tu o cara que vai te avaliar, gostar da tua cara, enfim, tem muitas coisas que acabam interferindo, né? E quando eu comecei a ter essa consciência, por tudo que eu vivi nos bastidores, assim, tanto em Uruguaiana quanto fora, eu vi que seria muito difícil. E daí chega um dia, meu pai, que sempre me apoiou, minha mãe também, me apoiaram muito assim nas decisões que eu tomei na minha vida, e eles me incentivavam a praticar esporte, e eu sou muito grato a isso, porque graças a esse começo no esporte, eu hoje trabalho com esporte, hoje eu vivencio o esporte, eu sei o quanto é importante, não só pela questão do ser meu trabalho, mas sim pela questão de saúde. E quando eu falei para eles, pai e mãe, eu não quero mais jogar, eu quero estudar, vou, quem sabe, trabalhar no esporte, mas não quero mais, quem sabe, dar continuidade nessa tentativa de ser um jogador. Eu fiz teste no Inter, no Grêmio, no Juventude também na época, assim, e nunca também tive essa pretensão de continuar, né? No Inter eu fiquei, acho que uma semana fazendo teste lá quando eu tinha meus 11, 12 anos, e aí no Inter lá eu fiquei, pediram para que eu ficasse mais uma semana, só que a gente não estava conseguindo se manter lá em Porto Alegre, o Inter não pagou nada, daí meu pai disse, não vamos ficar porque a gente não sabe se depois de mais uma semana vai dar certo. No Grêmio teve uma peneira uruguaiana lá no campo do quartel, e também fui selecionado, ficaram de me chamar e depois não me chamaram. No Juventude também, acabei passando numa das peneiras que teve, ficaram de que eu viesse para Caxias do Sul fazer teste, mas acabou que foram só enrolando e não chamaram. Então essas coisas assim foram me desgostando, sabe? E aí eu vi que não tinha mais futuro nisso, não queria ficar aí dependendo somente disso, né? E disse, vou estudar, vou me preparar e vou trabalhar com comunicação, que eu gosto e tal, e foi o que felizmente eu consegui fazer. E essa situação de vivenciar como profissional da comunicação ainda dentro da segmentação esportiva, isso talvez seja um preenchimento daquela frustração de não ter vivenciado uma carreira esportiva? Sabes, Léo, que eu não digo assim que seja uma frustração não ter seguido essa carreira, porque
é uma carreira, assim, que às vezes é ingrata, sabe? E hoje, eu estando do lado da comunicação, a gente percebe que tem muitos colegas de profissão que não respeitam o profissional, que não respeitam o jogador, que às vezes não sabem que o cara está passando por algum problema, e acabam fugindo um pouco assim da normalidade, né? E eu, estando do outro lado, se fosse seguir essa carreira, eu poderia também ter problemas de lesão, poderia ter daqui a pouco não seguir em grandes clubes e ficar rodando em clubes menores, o que também muitas vezes é difícil porque não paga salário, e se paga pouco, tu fica empregado 3 meses, daqui a pouco tu não sabe se no quarto tu vai ter um time para jogar, tu não consegue fixar residência, tu acaba viajando muito para jogar em outros lugares, então tem muitas dificuldades, e eu acho que eu segui o caminho certo, assim, eu talvez não fosse me adaptar à rotina de um atleta ou à rotina de uma pessoa que ficasse viajando o tempo todo, que não pudesse aproveitar minha família, que não pudesse fazer outras atividades. Então, eu não digo que seja uma frustração, até porque a comunicação, ela me completou, assim, muito, porque eu trabalho com isso, faço coisas que eu gosto, falo do esporte que eu sempre joguei, que eu sempre pratiquei, então a comunicação, ela acaba sendo assim um fator muito importante na minha vida. Que bom, Edu. E que bom que tu trouxeste à luz justamente essa parte que é a parte majoritária dos atletas, né? A gente às vezes acaba só trazendo para o debate aquela parte do Olimpo, daqueles que vivem no Olimpo, né? Que é lá 7, 8% dos caras que têm os salários astronômicos e tal, mas não experimentam essa realidade. Muito bacana a tua empatia e a tua leitura da realidade. Edu, então passemos um pouquinho para esta realidade aí que está acima da sua cabeça. Parece que com muitas láureas, né? O atleta condecorado. Quando é que esse rapaz se tornou um maratonista? Eu vou te dizer o seguinte, eu me tornei maratonista no primeiro dia que eu comecei a correr, e isso foi em 2018. É um processo bem lento, é um processo de muita paciência, de muito treinamento, de muita responsabilidade, disciplina. Eu comecei a correr por acaso, eu tinha um amigo meu que corria assim, por lazer, e me convidou um dia, eu comecei a correr e tal. E aí quando tu conhece um amigo da corrida, aquele amigo da corrida já conhece outro, e assim vai. E coincidentemente eu tinha um colega que trabalhava comigo que ele era corredor já há algum tempo, e ele participava de uma assessoria de corrida, de um grupo de corrida. E aí a gente foi fazer uma corrida aqui próximo a Caxias do Sul, se não me engano foi em Carlos Barbosa, terra da CBF, e naquele dia lá, esse meu amigo, meu colega, ele me apresentou para o professor, que era o responsável pela assessoria, me explicou como é que funcionava. Eu já estava correndo acho que há 1 ou 2 meses, mas por mim só por lazer, assim, correndo 30 minutos, 40 minutos, enfim. E aí o professor me explicou e tal, e eu gostei. Ele me explicou que teria um planejamento em cima das provas que eu quisesse fazer, teria uma planilha de treinamento, e isso aí me remeteu aos meus tempos de atleta ali, amador, lá na época da base, né, que tinha um programa para treinar, tinha um professor que conseguia corrigir os meus erros, enfim e tal. E eu disse, vou começar a fazer. E aí em 2018 entrei na assessoria, estou até hoje com esse professor, o professor Alexandre Silvestrin, e aí fui primeiro me fixando nos 5 quilômetros, depois nos 10 quilômetros, aí depois de 1 ou 2 anos fui para meia maratona, que são 21 quilômetros, e aí no final do ano passado eu fiz uma prova na praia em Santa Catarina, e era 25 quilômetros solo, somente eu, não era de dupla, não era quarteto, enfim, era somente eu, e foi muito difícil, assim, muito difícil. Eu tinha ali até os 21, era tranquilo para mim, eu já tinha feito várias meia maratonas, e aí fiz 25. E quando eu terminei aquela prova, eu disse, bom, o ano que vem eu vou correr uma maratona. Para quem não sabe, maratona tem 42 quilômetros, 195 metros, que não é nada fácil. E aí eu me planejei, vou correr em junho de 2024. Só que veio toda a questão da enchente, todos os problemas que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul ali no mês de maio, e aí muitas provas, inclusive essa que eu vou mencionar agora, tiveram suas datas alteradas, e foi Porto Alegre. Imagina, Porto Alegre, tudo que Porto Alegre acabou passando, né? Então não tinha como ter uma prova em junho, sendo que em maio a cidade foi devastada. E a prova foi remarcada para setembro. Normalmente, quando se prepara para uma maratona, quem já tem um período legal assim de corrida, demora 3, 4 meses, um ciclo de treinamentos para tu chegar bem. Eu comecei a treinar ali por fevereiro, março, para que em junho tivesse bem.
Só que eu não contava com essa situação, e ninguém contava no Rio Grande do Sul com toda essa tragédia que a gente viveu ano passado. Então, o meu ciclo de treinamentos, que era para ser de 4 a 5 meses, acabou sendo de 6, 7 meses. E acabou se tornando muito desgastante, muito cansativo, porque além da questão física, tem a questão mental, porque a gente está no meio de um furacão, digamos assim, do que aconteceu, né? Querendo ou não, tem pessoas que tu conhece, enfim, todo mundo acaba sendo afetado de alguma forma, mesmo que indiretamente, né? Então, foi bem desgastante. E aí, em setembro do ano passado, a gente foi para Porto Alegre, eu e minha esposa, e aí eu fiz a prova. Meu objetivo era fazer a prova, não me preocupando com o tempo, não me preocupando com nada. E no dia da prova, como normalmente a prova é em junho, é mais frio em Porto Alegre, a temperatura é mais amena. Mas como foi em setembro, naquele dia fez um calor assim infernal, e para quem corre maratona, enfim, o calor é horrível, né? A largada foi às 7 da manhã, a minha previsão de chegada era depois das 11 da manhã, ou seja, eu correria mais de 4 horas. Aí tu imagina o ápice do sol às 10 da manhã, 10 e meia, 11 horas. E eu estava muito bem assim, até o quilômetro 27, eu lembro, que eu estava indo para correr abaixo de 4 horas. Mas aí começou o sol muito forte, a intensidade do calor muito grande, e aí eu armei uma estratégia comigo: eu vou diminuir o ritmo, porque senão a gente usa a gíria na corrida, tu vai quebrar, tu vai diminuir muito o teu ritmo, ou tu não vai nem terminar a prova, né? Foi o que eu fiz, acabei diminuindo o ritmo no quilômetro 27, para que eu pudesse chegar no quilômetro 42 bem, e acabei chegando, fiz a prova em 4 horas e 32 minutos, e foi assim, ó, um baita desafio. E óbvio que eu não vou dizer para as pessoas correrem uma maratona. Começa correndo 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, vai criando gosto, faça um acompanhamento com profissionais que sejam qualificados, façam reforço muscular, que é fundamental. Não adianta só sair correr, porque tu vai machucar um joelho, vai machucar um tornozelo. Então busque um profissional e corram, porque além de ser algo bom fisicamente, é muito bom para a cabeça, né? A gente tem que cuidar da cabeça, saúde mental. Aí veio a pandemia para nós ensinar que é um assunto fundamental, e a corrida ajuda muito nisso. Que bom enxergar o esporte como essa válvula, né, para nos deixar com a sanidade em dia, tanto mental quanto física. Edu, falaste então em meta, atingiste uma meta como maratonista, parabéns, isso é fundamental, né, para que a gente trace realmente objetivos e se sinta resoluto quando os alcança. Na condição de jornalista, qual é a meta que tu enxergas para o teu futuro? Eu, quando comecei no jornalismo, eu jamais, eu vou repetir, jamais, com toda a entonação possível, imaginava que um dia eu estaria na Gaúcha. E nunca também, quando eu comecei, eu pensei assim: não, um dia eu vou trabalhar na Gaúcha. E assim eu levo para minha vida. Eu não tenho assim grandes pretensões de dizer assim, ó, daqui a tanto tempo eu vou fazer tal coisa, eu vou estar em tal lugar. O que eu penso? Eu tento, até para não criar uma expectativa, criar uma ansiedade, né, já que a gente falou há pouco da saúde mental, de não me preocupar muito com o futuro, e sim tentar no presente fazer um bom trabalho, me especializar, estudar, trabalhar em modalidades diferentes, porque eu acho que se eu seguir esse ciclo natural de aperfeiçoamento, de experiência, em algum momento uma outra oportunidade pode aparecer de fazer grandes eventos, de fazer coisas diferentes. Então é isso, eu não boto assim uma meta: não, daqui a tanto tempo eu quero transmitir uma Copa do Mundo. Óbvio que é um sonho de todo jornalista esportivo, né? Mas se eu ficar o tempo todo pensando nisso, talvez eu não vá conseguir ter um ciclo natural de experiências, de fazer o que eu faço hoje. Então eu deixo assim, como diz a música, deixo a vida me levar, para que a gente consiga chegar, né? Como eu te falei ali no começo, eu nunca imaginei que um dia eu trabalharia na Gaúcha, que eu faria um jogo com o Pedro Ernesto, que é um cara que eu sempre ouvi desde guri, né? Com meu avô no rádio em Uruguaiana. Então acho que eu já fiz muita coisa assim boa, e posso fazer muito mais coisas boas, mas deixando as coisas acontecer sem criar grandes expectativas. Que bonito, aproveitando a jornada, isso é fundamental, né, Edu? Vamos aproveitar que citaste aí referência do nosso rádio. Quando tu iniciaste essa carreira, tu te espelhavas em alguém? Sim, o próprio Pedro Ernesto, pelo fato de eu que acompanhei muito assim na minha época de guri, ouvindo rádio com meu avô. O Pedro assim sempre esteve na minha memória como narrador, né? Não cheguei a pegar o tempo do Ranzolin, porque o Ranzolin parou ali em 95, 96,
Eu tinha 5 para 6 anos, então não tinha ainda um discernimento assim de acompanhar, enfim. Mas a partir dos meus 9, 10 anos, que coincide ali o momento que eu começo a jogar lá no Bola Brasil, eu lembro muito assim de acompanhar muito futebol pelo rádio, né? Ali, quando eu tinha 9, 10 anos, não tinha YouTube, não tinha streaming, não tinha o próprio Premiere, era para quem pudesse pagar. E eu não tinha era para pouquíssimo. Exatamente, eu não tinha essa condição na época, então eu ouvia muito jogo pelo rádio. Ouvia o Pedro Ernesto, o saudoso Marco Antônio Pereira, que nos deixou no ano passado, né? Outro cara que eu ouvia muito, José Aldo Pinheiro, que hoje trabalha na Rádio Guaíba. São caras assim que eu comecei a ouvir na minha infância ali, porque eu era muito de ouvir a gaúcha, sabe? E depois, quando comecei a crescer e comecei a focar mais nessa área da comunicação, comecei a ter acesso também de internet, de aplicativo, enfim, aí comecei a ouvir rádios de todo lugar. Eu gosto muito de ouvir rádio de São Paulo, acho que o rádio de São Paulo é muito forte também, tem um estilo parecido com o nosso. Eu gostava muito, agora ele não está mais narrando, né, mas ele acabou parando, do José Silvério, que narrou na Rádio Bandeirantes por um bom período. Gostava muito de ouvir o Éder Luiz também na Rádio Transamérica. Enfim, são vários nomes assim no rádio que eu acompanhei, que acompanho até hoje, que são referências assim que acabam de alguma forma te ajudando e também moldando o teu estilo de trabalho, né? Claro. Edu, eu se pudesse eu ficaria o dia inteiro aqui te entrevistando, porque o papo flui demais, mas a gente sabe do teu compromisso. Conforme a gente havia combinado, ficar mais uns poucos minutinhos aqui contigo, tá? Aproveito então para te fazer a seguinte pergunta, na questão da comunicação hoje. A nossa geração, ela vivencia, experimenta uma transformação gigantesca, né? Desde como tu citaste aí a evolução do rádio para TV a cabo, e agora essa questão dos streamings, dos canais, do YouTube, das plataformas, né? Ganham um espaço tremendo, e hoje as pessoas elegem o seu conteúdo com muita facilidade, né? E nesse sentido tu te sentiste desafiado também no sentido de como comunicar. Hoje existe uma comunicação diferente. Conta um pouquinho para nós de como tu enxergas esse processo. Olha, Léo, eu acho que a comunicação ela segue da mesma forma. Eu tenho que comunicar com clareza, com precisão, com responsabilidade, checando os fatos, no meu caso como jornalista, né, que também traz informação. Eu vejo que existem plataformas, então se eu for comunicar no rádio, a comunicação ela não é da mesma forma do que seria na televisão, que seria no YouTube, quando tu vai fazer uma transmissão. Então cada canal tem a sua especificidade, né? No rádio eu estou falando com um público muito geral, que vai provavelmente sejam de pessoas que não da minha geração para baixo, sim, da minha geração para cima. Então o meu vocabulário não pode ser muito de gírias, não pode ser muito de algo dos jovens, podemos dizer assim, né? É um público um pouco mais de uma certa idade. Na TV já é também um público que aí engloba jovens, engloba pessoas de mais idade. Nas redes sociais, aí a gente pode ter uma liberdade um pouquinho maior, por ser um veículo que, mesmo que esteja em ascensão, ele é um veículo novo, né, que apareceu aí já há algum tempo, mas que vem tendo a sua notoriedade aí nos últimos anos. Então acho que dependendo de cada veículo acaba mudando um pouquinho a comunicação, né, e aí trazendo para a narração, quem acompanha a narração no rádio e na TV já percebe uma grande diferença. No rádio o silêncio é um absurdo. Se tiver um silêncio no rádio, tu acha que caiu o rádio, que o rádio saiu do ar. Na TV, o silêncio é fundamental, senão a pessoa vai acabar ficando muito estressada ali, te ver falar o tempo todo, e tu tem a imagem do jogo. Então é uma pequena diferença, assim. Então acho que a comunicação ela depende muito de cada veículo. Perfeito, mas na questão da comunicação mesmo, de adaptá-la, mas a responsabilidade do jornalismo, do bom jornalismo, ainda segue a mesma, né? Segue o mesmo preceito. Edu, para a gente finalizar, tem alguma modalidade que tu desejes narrar, ainda que não tenhas atingido este objetivo? Olha, talvez a corrida, porque é algo que eu pratico hoje, a corrida de rua, o atletismo, né? E já acompanhei muitas provas. Tu citavas há pouco, né, da São Silvestre, e é impossível não lembrar. Todo final do ano, ali no dia 31, a gente para assistir a São Silvestre, porque é uma corrida tradicional.
Então acho que talvez seja a corrida, o atletismo, natação também, eu acho que é um esporte bacana e eu gosto. O ciclismo é outro que vira e mexe também, eu dou minhas pedaladas aqui pela serra, no sobe e desce aqui da Serra Gaúcha, então acho que seriam esportes assim que eu acho que eu gostaria de um dia narrar. Seriam desafiadores e gostaria. E eu já falei, lá no começo tu me perguntou se eu narrei outras modalidades, eu esqueci de citar o futsal, né? É que o futsal é muito parecido com o futebol, né? Futsal tão forte na nossa Uruguaiana, né? E até vou revelar um bastidor, já que a gente está terminando a entrevista aqui, o Leonardo, quando entrou em contato comigo, ele me perguntou assim, tu te lembra de mim, do Caju? Eu acho que tu não lembra, mas nós fizemos uma transmissão juntos. Chegamos a fazer, Fizemos uma transmissão juntos, uma final de Miguelão. Tu tava de comentarista. Meu Deus do céu, é verdade, amigo, é verdade, me desculpa pela falta de memória. Foi uma das poucas vezes que eu fiz jogos em Uruguaiana. Eu fiz na Rádio São Miguel, na El Shaddai também eu fiz alguns jogos, fiz final da Liga Amadora em Uruguaiana. Foi acho que os 2 eventos que eu fiz, assim, os 2 jogos, e um deles tu tava, que foi a final do Miguelão. Que legal, velho. Sabe que muitos integrantes aqui do nosso grupo também trabalharam na El Shaddai. Eu, à época, estava trabalhando na Rádio São Miguel. Então, que momento legal, que memória bacana. Eu me desculpo completamente por isso. Capaz, que é muito jogo, né? Muita coisa acontecendo, né? É que para mim é marcante porque foram 2 eventos pontuais que eu fiz na minha cidade, né? Eu nasci em Uruguaiana, mas eu pouco fiz comunicação em Uruguaiana. E nos poucos que eu fiz, eu lembro. Que maravilha. Que não deixemos se resumir a esses 2 episódios, Edu. Tu tens visitado a nossa cidade? Tu colocas no teu calendário uma vinda para cá, anualmente? Sim, eu tive aí em dezembro, mas foram poucos dias. Meus pais ainda moram aí, meu irmão, meu avô moram aí ainda. Eu vou muito pouco pela questão da família, né? Tenho família aqui também, pela questão do trabalho, que a gente está trabalhando sempre, né? Então, das corridas também, então acaba que fica mais rara minhas idas, mas se o ano tem 366 dias, no mínimo 5 eu passo em Uruguaiana. Perfeito. Então, dentre esses 5 dias, quando conseguires, nós vamos combinar para tu nos visitares e tu integrares, quem sabe capitaneares, uma transmissão das nossas coberturas esportivas. Aliás, temos já assinado o direito de transmissão para este ano da temporada da associação. Tens acompanhado? Sim, sempre que posso acompanho, de longe, mas torcendo pelo Uruguaianense, né? Eu que joguei na época da base, vi toda ali a dificuldade que era subir para a Série Ouro, né? Sempre bati na trave na Série Prata. E aí, depois, quando eu vim morar em Caxias, antes eu morei em Pelotas, também trabalhei em Pelotas, acompanhava mesmo de longe, muito legal essa ascensão do Uruguaianense. E vira e mexe a gente entrevista jogadores da CBF aqui, porque a gente também acompanha os esportes aqui da Serra, e pergunta para ele, qual é o lugar mais difícil que tu já jogou? 100% falam Uruguaiana, por conta da torcida, da força do chimitão. Então assim, é bem... E aí a gente que é um pouco exibido já fica todo orgulhoso, né? Pô, falaram do Uruguaianense. Edu, isso aí a gente constata a cada entrevista, isso é especial. Meu amigo, nosso profundo agradecimento à tua gentileza, à tua enorme colaboração. Estamos contentíssimos em inaugurarmos nosso programa com tamanha entrevista, tá? Te desejamos o melhor no teu caminho e temos certeza que continuarás a brilhar e levar o nome de Uruguaiana junto contigo, tá? Muito obrigado, receba nosso afetuoso abraço. Eu que agradeço o convite, né? Uma responsabilidade grande já na estreia, ser o primeiro convidado aí de vocês. Obrigadão mesmo pelo convite, um abraço a todos vocês aí. E que o Finuto Minal seja sucesso aí por muito e muito tempo. E da próxima vez que eu for Uruguaiana, será um prazer estar presente com vocês aí para conversarmos e contarmos mais história. Falamos aí durante 30 minutos, mas ficaram muitas histórias para trás aí que a gente vai contar mais. Exatamente, já está feito o convite, tá bom? Obrigado, meu amigo, uma ótima semana. Valeu, um grande abraço. Tudo de bom.